O sol do fim de tarde filtrava pelas enormes janelas de vidro do 32º andar, criando padrões geométricos de luz e sombra sobre o piso de mármore travertino que revestia cada centímetro do corredor. O edifício empresarial Faria Lima Tower erguia-se como um monólito de aço e vidro, no coração do distrito financeiro de São Paulo, seus 45 andares, abrigando empresas que movimentavam milhões de reais a cada hora. Mas, para a mulher que empurrava um carrinho metálico cheio de produtos de limpeza, aquele palácio de luxo e poder não era mais do que outro lugar onde a dor nas costas se tornava insuportável depois da 6ª hora de trabalho. Às vezes, a dignidade não se mede pela altura do prédio onde você trabalha, mas pela firmeza com que mantém a cabeça erguida quando todos esperam que você a abaixe. Marina Silva tinha 32 anos e 6 meses de gravidez. Sua barriga proeminente roçava a borda do carrinho enquanto se abaixava para recolher um guardanapo amassado do chão. O cheiro forte do desinfetante de pinho misturava-se com o aroma artificial do aromatizador automático, que borrifava a cada 15 minutos uma fragrância que o fabricante chamava de brisa executiva. Suas mãos, avermelhadas pelo contato constante com produtos químicos, apertavam o pano úmido enquanto limpava as manchas de café do piso da sala de reuniões principal. 3 mulheres passaram ao seu lado, seus saltos Louboutin repicando sobre o mármore com um ritmo que parecia projetado para anunciar sua importância. Marina não precisava levantar os olhos para saber quem eram. Verônica Santana, diretora de marketing, Cláudia Rocha, gerente de comunicação corporativa, e Patrícia Valente, subdiretora de recursos humanos. Suas risadas cristalinas, mal disfarçadas, flutuavam no ar como estilhaços de gelo. Viu só? 6 meses e ainda empurrando esse carrinho. Meu Deus, que falta de planejamento! Sussurrou Verônica, embora alto o suficiente para que Marina ouvisse cada palavra. Eu, no lugar dela, morreria de vergonha. Imagina, trabalhar de faxineira grávida. Que exemplo para dar para o filho, acrescentou Cláudia, ajeitando o colar de pérolas que provavelmente custava mais do que o salário mensal de Marina. Patrícia, a mais cruel das 3, soltou uma gargalhada. Planejamento, por favor. Essa gente não planeja nada, por isso estão onde estão. Marina apertou o pano entre as mãos até os nós dos dedos ficarem brancos. O calor subiu do pescoço até as bochechas. Aquela queimação familiar da humilhação que ela havia aprendido a engolir como se fosse remédio amargo, mas necessário. Não era a primeira vez que ouvia comentários assim. Não seria a última. Cada dia, naquele prédio imaculado, onde o sucesso se media em bônus trimestrais e títulos impressos em cartões de visita caros, ela era invisível. Ou pior ainda, era um lembrete incômodo de que existiam pessoas cujo trabalho consistia em limpar a sujeira que outros deixavam para trás. Mas Marina Silva guardava segredos que nenhuma daquelas mulheres poderia imaginar. Segredos que pesavam mais do que sua barriga inchada, mais do que o cansaço nas pernas, mais do que os olhares de desdém que recebia todos os dias. Enquanto passava o rodo no chão com movimentos mecânicos, seus olhos, de um verde-oliva que outrora brilharam com ambição e esperança, observavam mais do que qualquer um acreditaria. Observava como o vice-presidente financeiro, Roberto Maldonado, sempre saía tarde às sextas-feiras com uma pasta executiva que parecia mais pesada do que o normal. Notava como a diretora de recursos humanos, Beatriz Cortês, deletava e-mails com frequência suspeita toda vez que Marina passava perto de sua mesa. Via os documentos deixados acidentalmente sobre as mesas de reunião, memorizando números, datas, assinaturas. Porque Marina Silva não era apenas uma faxineira grávida. Era uma mulher com uma missão, com um passado que a perseguia como uma sombra e com uma determinação tão férrea que nem mesmo as contrações prematuras que às vezes a deixavam sem ar podiam quebrar. Terminou de limpar a sala de reuniões e empurrou seu carrinho em direção aos banheiros executivos do andar. O prédio ia se esvaziando lentamente. Eram quase 7 da noite. A maioria dos executivos já havia partido para suas casas nos condomínios fechados de bairros nobres, para suas vidas perfeitas,
nas quais nunca teriam que se perguntar se poderiam pagar o aluguel do mês seguinte ou as vitaminas pré-natais. Ao passar em frente a uma das janelas panorâmicas, Marina parou um momento. A cidade se estendia diante dela como um oceano de luzes que começavam a se acender. Daquela altura, tudo parecia pequeno, gerenciável, ordenado. Colocou uma mão sobre a barriga e sentiu um chutezinho. Seu bebê ativo como sempre neste horário do dia. Falta pouco, pequeno, murmurou, falando com ele como fazia todas as noites. Só mais um pouquinho. A mamãe está arrumando as coisas para quando você chegar. Estar tudo melhor. Eu prometo. Mas promessas, como Marina havia aprendido da forma mais dolorosa possível, às vezes se quebravam não importa o quanto você as protegesse. Marina havia crescido num bairro modesto da zona leste de São Paulo, numa casa pequena onde o amor compensava o que faltava em metragem. Sua mãe, Lúcia, tinha sido professora de escola pública e seu pai, Roberto, mecânico. Ambos haviam trabalhado incansavelmente para dar a ela uma educação que eles nunca tiveram. Marina lembrava das noites em que sua mãe corrigia provas sob a luz fraca da lâmpada da cozinha. E seu pai chegava em casa com as mãos sujas de graxa, mas sempre com um sorriso para ela. Estuda, filha, dizia seu pai. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Quão irônicas eram agora essas palavras. Marina tinha sido uma estudante excepcional. Bolsas de estudo a levaram primeiro à USP, onde se formou com louvor em ciências contábeis. Depois, um programa de intercâmbio a levou aos Estados Unidos, onde obteve mestrado em auditoria financeira e prevenção de fraudes pela Georgetown University. Aos 26 anos, voltou ao Brasil transformada numa das auditoras mais brilhantes de sua geração, falando 3 idiomas fluentemente e com ofertas de emprego das firmas mais prestigiadas. Aceitou uma posição na Corporação Empresarial do Brasil, uma empresa do grupo que agora incluía o edifício Faria Lima Tower. Seu trabalho consistia em revisar transações, detectar irregularidades, garantir que cada número batesse. E Marina era excepcionalmente boa nisso, talvez boa demais. Aos 28 anos, descobriu um esquema de desvio de verbas que envolvia 3 executivos sênior. O valor superava os 5 milhões de reais. Marina passou meses reunindo evidências, verificando cada transação suspeita, construindo um caso hermético. Quando finalmente apresentou seu relatório ao conselho diretor, esperava reconhecimento, talvez uma promoção. O que obteve foi seu pior pesadelo. Os executivos corruptos tinham conexões poderosas. Aliados em lugares estratégicos, advogados caros. Em questão de semanas, a narrativa mudou. De repente, Marina não era a heroína que havia exposto uma fraude, mas uma funcionária ressentida que havia fabricado evidências por vingança pessoal, depois que supostamente a rejeitaram para uma promoção. Documentos apareceram provando que ela havia manipulado arquivos. Testemunhas falsas depuseram contra ela. O caso nunca chegou à justiça criminal. A empresa chegou a um acordo privado com Marina. Ela se demitiria voluntariamente, assinaria um acordo de confidencialidade e, em troca, não enfrentaria acusações por difamação e falsificação de documentos. A alternativa era uma batalha legal que a arruinaria financeiramente e destruiria qualquer chance de trabalhar em sua área novamente. Com 29 anos, Marina assinou. Sua carreira profissional terminou antes mesmo de começar de verdade. Os rumores a perseguiram. Nenhuma firma de auditoria a contrataria. Nem mesmo pequenas empresas queriam arriscar com alguém acusada de fabricar provas. Seu nome, outrora associado à excelência e precisão, agora era sinônimo de desonestidade. As economias se esgotaram. O apartamento que havia comprado com tanto orgulho teve que ser vendido. Mudou-se para uma kitnet compartilhada num bairro onde as sirenes policiais eram a trilha sonora noturna. Aceitou trabalhos temporários, caixa, garçonete, recepcionista. Mas mesmo esses empregos duravam pouco quando os empregadores investigavam seu passado. Há um ano conheceu David. Ele era chefe num restaurante onde ela trabalhava como hostess. Era gentil, engraçado, sonhava em abrir seu próprio lugar um dia. Marina, exausta de estar sozinha,
de carregar todo o peso de sua desgraça, permitiu-se ser vulnerável. Se apaixonou. Ou ao menos acreditou que sim. Quando descobriu que estava grávida, Marina sentiu terror e esperança em medidas iguais. Contou a David numa noite depois do trabalho. Ele sorriu, a abraçou, disse que tudo ficaria bem. Uma semana depois, desapareceu. Deixou seu emprego, seu apartamento, e Marina com um teste de gravidez positivo e um futuro incerto. Agora, aos 32 anos, com 6 meses de gravidez, Marina trabalhava como faxineira noturna no edifício Faria Lima Tower. O mesmo grupo empresarial que havia destruído sua vida 2 anos antes. E não era coincidência, porque Marina havia descoberto algo inquietante durante sua investigação original. Os 3 executivos corruptos não haviam sido demitidos. Haviam sido discretamente transferidos para outras empresas do grupo. E 3 deles, Roberto Maldonado, Beatriz Cortez e Luiz Fonseca, agora trabalhavam ali no Faria Lima Tower, ocupando posições de poder, provavelmente continuando seus esquemas fraudulentos. Marina havia conseguido o emprego de faxineira usando o sobrenome de solteira da mãe, Silva em vez de Silva Renteria, e um currículo que omitia sua formação universitária. Ninguém olha muito de perto para uma faxineira. Ninguém imagina que a mulher que esvazia lixeiras já teve um mestrado de uma universidade prestigiada. E aquela invisibilidade era exatamente o que Marina precisava. Todas as noites, enquanto limpava mesas e esvaziava cestos de lixo, Marina buscava. Fotografava documentos com seu celular velho, memorizava senhas que funcionários deixavam escritas em post-its, observava padrões, coletava evidências. Desta vez, não cometeria os erros do passado. Desta vez, quando expusesse a corrupção, seu caso seria tão hermético, tão irrefutável, que ninguém poderia virar o jogo. Desta vez limparia seu nome, por ela. Pelos pais que morreram num acidente de trânsito 1 ano após sua humilhação pública, sem poder ver a filha vingada. E pelo bebê que crescia em seu ventre, que merecia uma mãe com dignidade restaurada. A segunda semana de março trouxe mudanças no edifício Faria Lima Tower. Beatriz Cortez, a diretora de recursos humanos, implementou novas políticas de eficiência que afetavam principalmente o pessoal de serviços gerais. As faxineiras, que antes tinham 2 andares cada uma para seu turno noturno, agora deveriam cobrir 4 andares no mesmo período de tempo. É uma questão de otimização de recursos, explicou Beatriz numa reunião com a equipe de limpeza. Seu terno Chanel cinza pérola contrastava cruelmente com os uniformes azuis desgastados das trabalhadoras. Estudos mostram que o trabalho pode ser realizado em menos tempo se houver melhor organização. Marina, sentada na última fileira da pequena sala de treinamento no subsolo, apertou os lábios. Conhecia esses estudos. Eram desculpas corporativas para reduzir custos sem se importar com o impacto nos trabalhadores. Provavelmente Beatriz receberia um bônus por redução de despesas operacionais, enquanto as faxineiras sofriam as consequências. E se a gente não conseguir terminar no tempo dado? Perguntou Carmen, uma mulher de 53 anos que trabalhava no prédio há 15 anos. Beatriz sorriu, mas foi um sorriso que nunca alcançou seus olhos. Então teremos que avaliar se a posição é adequada para vocês. Há muitas pessoas procurando emprego que ficariam felizes em ter essa oportunidade. A ameaça era clara. Marina sentiu a tensão na sala, o medo silencioso de mulheres que não podiam se dar ao luxo de perder seus empregos. Quase todas eram mães solteiras, viúvas, ou mulheres cujos maridos ganhavam apenas o suficiente para cobrir metade das despesas domésticas. O trabalho no Faria Lima Tower, embora exaustivo e mal remunerado, era estável. E a estabilidade, para alguém vivendo à beira da pobreza, valia mais que ouro. Naquela noite, Marina começou seu turno no 25º andar. Suas costas já doíam antes de começar, uma dor surda que se estendia da base da coluna até os ombros. O bebê estava mais ativo que nunca, chutando suas costelas com entusiasmo. Tinha que parar a cada 20 minutos para respirar fundo e acalmar as contrações de Braxton Hicks, que haviam se tornado mais frequentes. O carrinho de limpeza estava mais pesado que o normal.
os galões de desinfetante, os sacos de lixo, as vassouras e rodos. Tudo tinha que ser empurrado de escritório em escritório, de andar em andar. O elevador de serviço parou no 25 e Marina empurrou o carrinho para o primeiro corredor. Os escritórios estavam escuros, iluminados apenas pelas luzes de emergência e pelo brilho da cidade que entrava pelas janelas de vidro. Marina trabalhava metodicamente. Esvaziar lixeiras, limpar mesas, passar pano no chão, limpar vidros. Suas mãos se moviam automaticamente enquanto sua mente revisava mentalmente os documentos que havia fotografado na noite anterior. Transações estranhas entre contas subsidiárias, notas fiscais por serviços nunca prestados, pagamentos a empresas fantasma. O padrão era o mesmo de 2 anos atrás. Mais sofisticado, melhor escondido, mas fundamentalmente idêntico. Roberto Maldonado, o vice-presidente financeiro, estava coordenando outro esquema de desvio de fundos. Beatriz Cortês facilitava as transferências através de manipulação de folha de pagamento e pagamentos a fornecedores fictícios. E Luiz Fonseca, diretor de operações, autorizava contratos inflados com empresas de sua propriedade. Marina só precisava de 3 coisas: os extratos bancários das contas offshore, as atas das reuniões onde aprovaram os contratos fraudulentos e a cadeia de e-mails que provasse que os 3 conspiravam conscientemente. Esses documentos existiam, tinham que existir. Só precisava encontrá-los. Às 3 da manhã, enquanto limpava o banheiro executivo do 28º andar, uma onda de náusea a atingiu com tanta força que teve que se sentar no chão frio de porcelanato. O cheiro do desinfetante, que normalmente tolerava, de repente ficou insuportável. Respirou pela boca, tentando controlar o mal-estar. A porta do banheiro se abriu. Marina levantou o olhar e encontrou os olhos preocupados de Rosa, outra faxineira que trabalhava no mesmo turno. Rosa tinha 46 anos e 5 filhos. Era uma das poucas que ainda falava com Marina com gentileza. "Menina, você tá com uma cara péssima", disse Rosa, ajoelhando-se ao seu lado. "Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa?" Marina teve que pensar. "Ontem, no almoço, acho." "Meu Deus do céu, Marina, você não pode fazer isso. Tá grávida, precisa se cuidar." "Preciso trabalhar", respondeu Marina, tentando se levantar. Levou 2 tentativas. "Preciso do dinheiro, Rosa. O bebê chega em 3 meses." Rosa a ajudou a se erguer, seu rosto mostrando uma mistura de compaixão e frustração. "E de que adianta o dinheiro se você desmaiar e acontecer alguma coisa com a criança? Olha, eu tenho uma marmita na minha bolsa térmica. Vem, vamos na sala de descanso. Come alguma coisa." Marina queria recusar a oferta. Tinha trabalho a fazer, documentos para buscar. Mas seu corpo decidiu por ela. Seguiu Rosa até a pequena sala de descanso do subsolo, um cômodo claustrofóbico com uma mesa velha, 2 cadeiras de plástico e um micro-ondas que funcionava só metade do tempo. Rosa esquentou a comida e deu a Marina num pote de plástico. Era arroz, feijão e frango desfiado, simples, mas reconfortante. Marina comeu devagar, sentindo o calor se espalhando pelo corpo. "Obrigada", murmurou. "Não precisa agradecer." Rosa sentou-se na frente dela. "A gente é mulher, tem que se ajudar, né?" Marina assentiu, mas sabia que aquela solidariedade era frágil. As novas políticas de Beatriz haviam criado tensão entre as faxineiras. Algumas culpavam as mais lentas, como Marina com sua gravidez, de atrair mais fiscalização e potencialmente colocar em risco seus empregos. Na semana anterior, Sandra, uma das funcionárias mais antigas, havia dito friamente que algumas pessoas não deveriam trabalhar nessa condição se não conseguem manter o ritmo. "Rosa, você tem notado alguma coisa estranha ultimamente?" perguntou Marina com cuidado. "Reuniões estranhas, pessoas se comportando diferente?" Rosa franziu a testa. "Por que pergunta?" "Curiosidade." "A curiosidade matou o gato, menina. Num lugar desses é melhor manter a cabeça baixa e fazer seu trabalho. O pessoal lá de cima não vai agradecer a gente por meter o nariz onde não foi chamada." Marina terminou sua comida em silêncio. Rosa tinha razão, claro.
Mas Marina não era apenas uma faxineira tentando sobreviver. Era uma auditora treinada com uma missão. E embora seu corpo estivesse exausto e seu espírito maltratado, sua determinação permanecia intacta. O segundo mês no Faria Lima Tower trouxe o primeiro grande desastre. Era uma sexta à tarde, quase 6 horas, e Marina estava terminando seu turno diurno excepcional. Haviam pedido que ela viesse mais cedo para limpar as salas de conferência antes de um evento importante, quando sentiu o mundo começar a girar. Estava no banheiro executivo do 35º andar, limpando os espelhos com movimentos circulares, quando uma dor aguda atravessou seu abdômen. Não era como as contrações de Braxton Hicks que havia experimentado antes. Isso era diferente, mais intenso, mais real. O pano caiu de suas mãos. Marina se agarrou à pia de mármore, os nós dos dedos brancos do esforço. A dor passou, deixando-a sem fôlego. Então veio outra, e mais outra. O chão pareceu inclinar. As luzes fluorescentes ficaram brilhantes demais, afiadas demais. A última coisa que lembrou antes de perder a consciência foi o frio do piso cerâmico contra seu rosto. Quando voltou a si, estava cercada de rostos. Embaçados no início, mas gradualmente entrando em foco. Reconheceu Beatriz Cortês, seu rosto mostrando mais aborrecimento do que preocupação. Havia vários funcionários administrativos, curiosos, mas mantendo distância. E estava o paramédico, um homem jovem de uniforme azul, que media sua pressão. Pressão alta, o paramédico estava dizendo a alguém fora de seu campo de visão. Provável desidratação e exaustão. Senhora, pode me dizer seu nome? Marina, ela sussurrou. Marina Silva. Quantos meses de gravidez? 6,5. O paramédico trocou um olhar com sua colega. Precisamos levá-la ao hospital para uma avaliação completa. Isso não será necessário. A voz de Beatriz cortou o ar como uma faca. Senhora Silva, isso é extremamente inapropriado. A senhora causou um grande tumulto. Marina tentou se sentar. O paramédico a impediu gentilmente. Senhora, precisa ficar deitada. Não posso ir para o hospital, disse Marina. E era verdade. Não podia se dar ao luxo de uma visita ao pronto-socorro. Seu plano de saúde básico cobria apenas o parto e mal. Tô bem, só preciso descansar um pouquinho. Você quase se matou, interveio uma voz nova. Uma voz masculina, profunda, com um tom de autoridade inegável. A multidão se separou ligeiramente e Marina viu um homem se aproximando. Alto, provavelmente na casa dos 40 anos, terno perfeitamente cortado que, provavelmente, custava mais do que ela ganhava em 6 meses. Seus olhos eram cinza, penetrantes, analíticos. Era Rafael Navarro, dono de 40% das ações do conglomerado, e conhecido no mundo empresarial como o Renovador por sua habilidade em transformar empresas falidas em impérios lucrativos. Marina só o havia visto em fotos corporativas e artigos de revistas de negócios. Pessoalmente, sua presença era ainda mais imponente. Senhor Navarro, Beatriz adotou imediatamente um tom diferente, quase servil. Peço desculpas por essa perturbação. Garanto que será tratada apropriadamente. Rafael ignorou completamente Beatriz. Ajoelhou-se ao lado de Marina, seus olhos estudando-a com uma intensidade que a fez se sentir exposta. Como você está se sentindo? Tô bem, senhor. Foi só um momento de fraqueza. Quando foi a última vez que você comeu? Marina teve que pensar. Hoje de manhã tomei café. E antes disso, houve uma longa pausa. Ontem à noite. Os olhos de Rafael se estreitaram ligeiramente. Você está se alimentando regularmente? Senhor Navarro, com todo respeito. Beatriz tentou intervir novamente. Isso não é realmente assunto que requer sua atenção pessoal. Temos protocolos para esse tipo de situação. Silêncio, disse Rafael sem desviar o olhar de Marina. O tom era casual, mas o comando absoluto. Beatriz fechou a boca imediatamente. Perguntei se você está se alimentando regularmente. Como que posso? Respondeu Marina honestamente. Não tinha energia para mentiras elaboradas. Rafael se levantou e se dirigiu ao paramédico. Leve-a para o hospital sírio-libanês. Quero uma avaliação completa. Níveis nutricionais, estado da gravidez,
Tudo. As despesas vão por conta da empresa. Virou-se para Beatriz. E a senhora? Venha ao meu escritório depois que isso estiver resolvido. Precisamos conversar sobre cargas de trabalho e condições trabalhistas. Senhor, realmente não é necessário. Marina tentou protestar. Não posso pagar. Não estou pedindo sua permissão, disse Rafael, mas sua voz havia perdido o fio que usou com Beatriz. Você quase desmaiou no meu prédio enquanto trabalhava para minha empresa. Isso me torna responsável por garantir que você esteja bem. Os paramédicos vão levá-la agora. Não havia espaço para argumentar. 20 minutos depois, Marina estava numa ambulância a caminho do hospital mais caro de São Paulo, um lugar onde normalmente nunca poderia colocar os pés sem arriscar a falência financeira. Os exames confirmaram o que Marina já sabia. Estava desnutrida, desidratada e trabalhando demais para seu estado. O bebê estava bem por enquanto, mas o médico foi enfático. Se continuasse assim, corria risco de parto prematuro. Você precisa de repouso adequado, nutrição apropriada e reduzir significativamente seu nível de estresse físico, disse o doutor, um homem mais velho de óculos que lembrava seu pai. Senhora Silva, seu corpo está no limite. Gravidez não é momento para heroísmo. Marina assentiu, mas por dentro sua mente já estava calculando. Faltavam apenas 2 meses e meio para sua licença maternidade começar, se é que qualificava para uma com seu trabalho temporário. Precisava resistir até lá, e precisava daqueles documentos antes do bebê nascer. Quando voltou ao prédio no dia seguinte, ignorando as ordens do médico de descansar 3 dias, encontrou uma mudança significativa. Beatriz Cortês não era mais diretora de recursos humanos. Havia sido transferida para outra posição numa subsidiária menor do grupo. As novas políticas de carga de trabalho haviam sido revertidas e havia um bilhete no armário de Marina, escrito em papel timbrado elegante. Senhora Silva, por favor, venha ao meu escritório na segunda-feira às 9h. Precisamos discutir sua situação trabalhista. Rafael Navarro. Marina segurou o bilhete, sem saber se deveria sentir alívio ou terror. O escritório de Rafael Navarro ocupava todo o 45º andar do edifício Faria Lima Tower. Marina nunca havia estado naquele andar. As faxineiras não tinham acesso. Um serviço de limpeza especializado, com verificação de antecedentes e acordos de confidencialidade, cuidava dos andares executivos mais altos. Na segunda às 9 da manhã, Marina entrou num elevador privativo que exigia cartão de acesso especial. O segurança havia verificado seu nome numa lista antes de entregar o cartão temporário. Enquanto o elevador subia silenciosamente, Marina observou seu reflexo nas paredes espelhadas. Seu uniforme de limpeza azul parecia ainda mais desgastado sob as luzes de LED perfeitamente calibradas. Seu cabelo castanho, que normalmente prendia num rabo de cavalo prático, estava hoje mais arrumado, mas não podia esconder as olheiras sob os olhos, nem o cansaço que havia se instalado permanentemente nas linhas de seu rosto. O elevador parou com um suave toque. As portas se abriram para um saguão que era mais galeria de arte contemporânea do que escritório. O piso era de mármore branco, com veios cinzas. As paredes exibiam obras de arte que Marina reconhecia de suas aulas de História da Arte na faculdade. Um Di Cavalcanti autêntico, uma escultura de Amílcar de Castro. Havia uma recepção de vidro, onde uma mulher impecavelmente vestida a observava com uma mistura de surpresa e curiosidade profissionalmente disfarçada. Bom dia, disse Marina tentando soar mais confiante do que se sentia. Marina Silva, tenho hora marcada com o senhor Navarro. A recepcionista verificou o computador. Sim, ele estava esperando pela senhora. Por favor, sente-se. O senhor Navarro terminará sua ligação em alguns minutos. Marina sentou-se num dos sofás de couro que provavelmente custavam mais que seu carro velho. Dali, as janelas panorâmicas ofereciam uma vista de 360 graus de São Paulo. Era impressionante e aterrorizante ao mesmo tempo. Daquela altura, os prédios mais baixos pareciam blocos de brinquedo. As pessoas nas ruas eram invisíveis. Todo o poder, a riqueza, o controle, concentrado nesses poucos andares superiores, olhando de cima para o resto do mundo. Senhora Silva,
A recepcionista a chamou. O senhor Navarro pode vê-la agora. Última porta à direita. Marina caminhou pelo corredor, seus sapatos práticos e desgastados fazendo um som abafado sobre o mármore. A última porta à direita era de madeira escura, com uma placa discreta que dizia simplesmente R. Navarro. Bateu suavemente. Pode entrar. Abriu a porta e entrou num escritório que parecia ter sido projetado para intimidar. A mesa era uma peça maciça de madeira escura, provavelmente jacarandá, com linhas modernas mais clássicas. Atrás da mesa, Rafael Navarro estava de pé, olhando para as janelas, as mãos nos bolsos da calça do terno. Virou-se quando ela entrou. Senhora Silva. Por favor, sente-se. Marina sentou-se numa das cadeiras em frente à mesa. Rafael não voltou para sua cadeira imediatamente. Em vez disso, contornou a mesa e sentou-se na outra cadeira de visitante, eliminando a barreira física entre eles. Foi um gesto calculado, mas eficaz. De alguma forma, o tornava menos intimidador, embora sua presença continuasse formidável. Como está se sentindo? Melhor, obrigada. E obrigada pelo hospital. Não precisava fazer aquilo. Precisava sim, disse Rafael simplesmente. Uma funcionária desmaiou enquanto trabalhava em condições aparentemente inadequadas. Isso é responsabilidade da empresa. Minha responsabilidade. Fez uma pausa. Revisei as políticas de recursos humanos que Beatriz Cortês implementou. Eram, na melhor das hipóteses, desumanas. Na pior, ilegais. Por isso ela não trabalha mais naquela posição. Marina não disse nada. Não tinha certeza do que esperar desse encontro, mas não era isso. Senhora Silva, vou ser direto. Tenho observado você. O coração de Marina deu um salto. Observado? No último mês, desde que voltei de Nova York, você é diferente. A forma como trabalha, a atenção aos detalhes, o jeito como observa tudo. Não é típico. Recostou-se na cadeira, estudando-a. Pedi ao RH que me trouxesse seu dossiê. É curiosamente escasso. Ensino médio, vários empregos temporários, contratada 3 meses atrás como faxineira noturna. Nenhuma referência significativa. É quase como se sua vida começasse 3 anos atrás, e tudo antes disso fosse um espaço em branco. Marina sentiu o sangue sumir do rosto. Havia sido cuidadosa. Usou o sobrenome materno. Omitiu sua formação universitária. Forneceu referências de trabalhos recentes reais. Mas Rafael Navarro não era um gerente de RH comum revisando fichas rotineiramente. Era um tubarão empresarial conhecido por sua capacidade de análise e instinto para detectar anomalias. Não sei o que quer dizer, Sr. Navarro. Sou só uma faxineira. Não, disse ele suavemente, você não é. Ou pelo menos não apenas. Quem é você de verdade, Marina Silva? O silêncio se estendeu entre eles. Marina podia ouvir o próprio coração batendo. O bebê se mexeu dentro dela. Um chutinho que sentiu como um lembrete de tudo que estava em jogo. Podia mentir. Continuar com sua história. Mas enquanto olhava nos olhos cinzas de Rafael Navarro, soube que ele não se deixaria enganar. E estranhamente, incrivelmente, sentiu o impulso de dizer a verdade. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse o fato de ter carregado sozinha esse peso por tanto tempo. Ou talvez fosse algo na forma como ele a olhava. Não com desdém ou pena, mas com genuína curiosidade. Meu nome completo é Marina Silva Renteria, disse finalmente. Tenho mestrado em Auditoria Financeira e Prevenção de Fraudes pela Georgetown University. 2 anos atrás trabalhava como auditora sênior na Corporação Empresarial do Brasil. Viu o reconhecimento iluminar os olhos de Rafael. O caso de fraude, os 5 milhões. Você foi a auditora que expôs. Que tentou expor, corrigiu Marina amargamente, e que foi destruída no processo. Eu votei contra a sua demissão, disse Rafael após um momento. Fui o único membro do conselho que fez isso. Revisei seu relatório original. Era impecável, hermético. Eu sabia que você estava dizendo a verdade. Marina olhou para ele atônita. O quê? Eu tinha apenas 23% das ações naquela época. Não era suficiente para impedir o que estava acontecendo. Os outros conselheiros tinham seus próprios interesses, conexões com as pessoas envolvidas.
Quando o caso foi fechado com aquele acordo vergonhoso, tentei encontrá-la. Queria oferecer um emprego numa das minhas outras empresas, mas você tinha sumido completamente, porque não havia trabalho para uma auditora acusada de fabricar provas, disse Marina. Minha reputação estava destruída, minha carreira acabada. Perdi tudo. E agora está aqui, trabalhando como faxineira num prédio do mesmo grupo que a traiu. Rafael inclinou-se para a frente. Por quê? Marina respirou fundo. Já havia chegado até ali. Podia terminar de contar. Porque os 3 executivos principais envolvidos naquela fraude foram transferidos para cá. Roberto Maldonado, Beatriz Cortês, Luiz Fonseca. Não foram demitidos. Não enfrentaram consequências. Foram realocados. E estão fazendo exatamente a mesma coisa de novo. Os olhos de Rafael se estreitaram. Tem certeza? Passei 3 meses fotografando documentos, rastreando transações, observando padrões. É o mesmo esquema, Sr. Navarro. Mais sofisticado, melhor escondido, mas idêntico na essência. Estão desviando fundos através de empresas fantasma, contratos superfaturados e manipulação de folha de pagamento. Por que não veio diretamente a mim com essa informação? Marina soltou uma risada sem humor. E dizer o quê? Oi, sou a auditora que supostamente fabricou provas 2 anos atrás. Agora trabalho limpando seus banheiros e, por acaso, tenho outra teoria conspiratória sobre corrupção executiva. Quem acreditaria em mim? Precisava de provas, evidências irrefutáveis. Dessa vez não vou dar a ninguém a chance de virar a narrativa. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz era cuidadosa. Do que você precisa? Como? Para completar seu caso. Do que você precisa? Marina olhou para ele sem ter certeza de ter ouvido direito. Preciso de 3 coisas: extratos bancários de contas offshore associadas ao Maldonado, as atas das reuniões do comitê executivo dos últimos 6 meses e acesso aos servidores de e-mail corporativo sem que ninguém saiba que estou procurando. Com isso, consigo traçar a rota completa do dinheiro e provar conspiração consciente. Essas são coisas que uma faxineira nunca conseguiria obter, disse Rafael. Eu sei. Mas alguém numa posição administrativa diferente conseguiria. Marina sentiu um lampejo de esperança. O que está sugerindo? Estou sugerindo, Sra. Silva, que paremos de fingir que você é só uma faxineira. Rafael se levantou e estendeu a mão. Trabalhe comigo, oficialmente. Me ajude a limpar essa empresa da corrupção que está apodrecendo por dentro. E quando terminarmos, vou lhe dar o que você nunca teve da primeira vez. Justiça, restituição e sua carreira de volta. Marina olhou para a mão estendida. Era uma oferta que parecia boa demais para ser verdade. E sua experiência havia lhe ensinado a desconfiar de coisas que pareciam boas demais. Mas também havia aprendido que, às vezes, é preciso arriscar, especialmente quando você não tem mais nada a perder. Estendeu a mão e apertou a dele. Aceito, mas com uma condição. Qual? Quando tudo acabar, quero os nomes de todos que votaram a favor de destruir minha carreira, cada um deles. Rafael sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas genuíno. Negócio fechado. A transformação de Marina Silva de faxineira para funcionária administrativa foi realizada com discrição cirúrgica. Rafael planejou uma história de cobertura simples, mas crível. Precisavam temporariamente de alguém para organizar e digitalizar arquivos antigos do departamento jurídico. Um trabalho tedioso que ninguém mais queria. O salário era modesto, mas significativamente melhor do que ganhava limpando. As horas eram mais humanas. E o mais importante, dava-lhe acesso a áreas e documentos que antes estavam completamente fora de seu alcance. Há uma sala pequena no 38º andar, explicou Rafael durante seu segundo encontro privado. Está atualmente vazia, tecnicamente é espaço de arquivo. Vamos instalar uma mesa, um computador. Oficialmente você estará arquivando documentos. Extraoficialmente, fez uma pausa significativa. Terá acesso ao nosso sistema de arquivos digitais sob minha autorização, sem restrições. As pessoas não vão suspeitar? Perguntou Marina. Ontem eu era faxineira, hoje tenho acesso a arquivos confidenciais.
As pessoas veem o que esperam ver, respondeu Rafael. Uma mulher grávida fazendo trabalho administrativo tedioso não levanta nenhuma bandeira vermelha. Além disso, tecnicamente não é mentira. Realmente precisamos que esses arquivos sejam organizados. Estamos adiando esse projeto há anos. Que também permita investigar outras coisas é simplesmente eficiência multitarefa. Marina não conseguiu evitar sorrir. Você sempre opera nessas áreas cinzentas éticas, Sr. Navarro. Só quando a alternativa é deixar os criminosos vencerem, respondeu ele. E por favor, me chame de Rafael. Se vamos trabalhar juntos nisso, o formalismo excessivo vai ser exaustivo. A sala do 38º andar era exatamente como Rafael havia descrito. Pequena, sem janelas, com caixas de arquivos empoeirados empilhadas contra as paredes. Mas tinha uma mesa nova, uma cadeira ergonômica que claramente havia sido escolhida pensando em sua gravidez e um computador com 2 monitores. Também havia uma pequena geladeira no canto, para guardar comida, explicou Rafael quando notou seu olhar. O relatório do hospital foi claro sobre a necessidade de nutrição regular. Considere isso parte de suas condições de trabalho. Marina sentiu algo que não sentia há muito tempo. Cuidado. Alguém estava cuidando dela. A sensação era tão estranha depois de anos se virando sozinha que quase lhe trouxe lágrimas. Sua rotina mudou drasticamente. Agora chegava às 8 da manhã, vestida com roupas mais profissionais que havia comprado num brechó. Não eram os ternos de grife que usava em sua vida anterior, mas eram apresentáveis. Seus dias se dividiam entre realmente organizar arquivos velhos, trabalho que achava surpreendentemente relaxante, e discretamente investigar as transações financeiras dos últimos 2 anos. O acesso ao sistema que Rafael lhe forneceu era extenso. Extenso demais, na verdade. Marina se perguntava quantas leis estavam tecnicamente violando. Mas quando confrontou Rafael sobre isso, ele simplesmente disse: às vezes é preciso quebrar regras pequenas para expor crimes grandes. Você consegue conviver com isso? Marina pensou em sua carreira destruída, em seus pais que morreram sem vê-la vingada, no bebê que carregava que merecia uma mãe com dignidade. Sim, respondeu, consigo conviver com isso. As descobertas começaram a se acumular rapidamente. Com acesso adequado aos sistemas, Marina conseguiu traçar transações que antes só podia vislumbrar fragmentadamente. O esquema era maior do que havia imaginado inicialmente. Não eram apenas 3 pessoas. Havia pelo menos 7 executivos envolvidos, formando uma rede de corrupção que se estendia através de múltiplos departamentos. Olha isso, mostrou a Rafael numa tarde, apontando para uma série de transações em seu monitor. Empresas de construção fantasma pagas por projetos que nunca foram realizados, consultores que cobram honorários astronômicos por relatórios inexistentes. E tudo aprovado pelo Maldonado, facilitado pela Cortês, executado pelo Fonseca. Rafael estudou os números, sua expressão ficando cada vez mais séria. Quanto? Até agora rastreei 8 milhões, mas acredito que pode ser mais do que o dobro disso. Algumas transações estão enterradas em camadas de subsidiárias. Vai me levar tempo desenredar. Tempo que temos, disse Rafael. Quero isso hermético, Marina. Quando formos às autoridades não pode haver nenhuma brecha no caso nenhuma. Mas tempo era um recurso do qual Marina não tinha certeza de ter em abundância. Sua gravidez avançava. Agora, no 7º mês, o bebê estava cada vez mais ativo, seus movimentos às vezes tão fortes que tinha que parar no meio do trabalho para recuperar o fôlego. As contrações de Braxton Hicks eram mais frequentes, e embora as condições de trabalho tivessem melhorado dramaticamente, seu corpo ainda carregava o peso de meses de desnutrição e estresse. Numa tarde, enquanto estava sozinha em sua pequena sala revisando extratos bancários, Marina sentiu uma presença na porta. Levantou o olhar e viu Roberto Maldonado parado ali, observando-a. Sua expressão era inescrutável. Você é nova, disse ele. Não era uma pergunta. Temporária, respondeu Marina, mantendo a voz neutra. Organizando arquivos antigos. Maldonado entrou na sala sem ser convidado. Era um homem de 52 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados,
terno que provavelmente custava R$ 5.000. Tinha o tipo de confiança que vem de anos de impunidade. Interessante. E quem autorizou isso? O senhor Navarro. Algo mudou na expressão de Maldonado. Apenas um lampejo, mas Marina capturou. Irritação. Talvez um toque de preocupação. Entendo. Bem, se precisar de algo, meu escritório fica no 39º andar. Depois que ele saiu, Marina percebeu que estava tremendo. Maldonado era um dos homens que havia orquestrado sua destruição 2 anos atrás. Havia estado naquelas reuniões do conselho, votando para difamá-la, para proteger o esquema corrupto. E agora estava ali, parado em sua sala, sem ter ideia de quem ela realmente era. Naquela noite, Marina contou a Rafael sobre o encontro. Ele franziu a testa. Maldonado não faz visitas sociais. Estava avaliando você, tentando determinar se você é uma ameaça. Acha que ele suspeita de algo? Ele não sabe quem você é, disse Rafael com confiança. Se soubesse, já teriam tomado alguma atitude. Mas é cauteloso. Sobreviveu a múltiplas auditorias internas, 2 investigações criminais que misteriosamente foram arquivadas, e está desviando fundos há pelo menos 5 anos. Não chegou tão longe sendo descuidado. Então precisamos ser mais cuidadosos que ele. Exatamente. Rafael fez uma pausa. Marina, se em algum momento sentir que isso é demais, se o estresse estiver afetando sua gravidez, podemos parar. Sua saúde e a do seu bebê são mais importantes que isso. Marina balançou a cabeça. Não posso parar. Não quando estamos tão perto. E era verdade. Depois de semanas de trabalho meticuloso, Marina estava perto de ter tudo o que precisava. Os extratos bancários estavam sendo rastreados. As atas de reunião haviam sido recuperadas de arquivos supostamente deletados. Os e-mails estavam sendo compilados num registro cronológico. Logo, muito logo, teria um caso que nem o melhor advogado do mundo poderia desmontar. Mas o que Marina não sabia era que Roberto Maldonado havia feito algo mais do que simplesmente avaliar sua presença. Havia começado sua própria investigação sobre quem era realmente Marina Silva. E quando a verdade finalmente emergisse, colocaria em perigo não apenas sua investigação, mas potencialmente sua vida. Maio chegou com chuvas torrenciais que transformavam São Paulo num reflexo cinza de si mesma. Marina, agora com 8 meses de gravidez, trabalhava com urgência renovada. Seu bebê podia chegar a qualquer momento e precisava terminar antes que isso acontecesse. Sua pequena sala havia se transformado num centro de operações. As paredes estavam cobertas com post-its, diagramas de fluxo desenhados à mão que traçavam rotas de dinheiro, fotografias de documentos organizadas cronologicamente. Rafael havia instalado um sistema de segurança adicional em sua porta, uma fechadura eletrônica que só eles 2 podiam abrir, depois do encontro com Maldonado. Paranoia produtiva, chamou Rafael. Marina simplesmente chamava de necessária. Era numa quarta à tarde quando Marina finalmente encontrou a peça que estava procurando. Os extratos bancários das contas offshore estavam escondidos num servidor antigo que tecnicamente havia sido desativado 1 ano antes, mas cujos dados nunca foram realmente deletados. Um descuido que seria fatal para os conspiradores. Consegui, disse a Rafael naquela noite quando ele veio à sua sala, depois que a maioria dos funcionários havia ido embora. Tudo. A trilha completa do dinheiro, as aprovações, os e-mails onde discutem especificamente como ocultar as transações. Está hermético. Rafael sentou-se na única outra cadeira da sala, estudando as evidências que Marina havia compilado meticulosamente num relatório de 200 páginas. Ela havia sido auditora tempo suficiente para saber como apresentar informação complexa de forma clara e irrefutável. Cada afirmação estava apoiada por múltiplas fontes. Cada transação suspeita estava documentada com capturas de tela, registros bancários, e-mails. Isso é... Rafael fez uma pausa buscando as palavras certas. Isso é trabalho de nível Polícia Federal, Marina. Não é só um caso corporativo. Com essas cifras e essa evidência de conspiração, estamos falando de anos de prisão para todos os envolvidos. Ótimo, disse Marina simplesmente.
Eles merecem cada ano. O valor total desviado supera os 18 milhões de reais, continuou Rafael. 5 anos de esquemas, dezenas de transações, 7 pessoas envolvidas diretamente e pelo menos 12 outras que facilitaram sem saber. Isso vai abalar não só essa empresa, mas todo o grupo. Você se arrepende de ter me ajudado? Perguntou Marina. Rafael levantou o olhar do documento surpreso. Arrepender? Muito pelo contrário, Marina, isso... Apontou para o relatório. Isso é justiça. Isso é exatamente o que deveria ter sido feito 2 anos atrás. Eu deveria ter lutado mais forte na época. Talvez se tivesse... Você não pode se culpar pelas decisões dos outros, interrompeu Marina. Você votou a meu favor. Foi o único. Isso significa algo. Houve um momento de silêncio confortável entre eles. Nas últimas semanas, enquanto trabalhavam juntos, Marina havia passado a apreciar Rafael não apenas como aliado, mas como amigo. Ele era brilhante, sim, mas também tinha uma integridade rara em seu nível do mundo corporativo. Poderia ter olhado para o outro lado, poderia ter protegido seus investimentos, permitindo que a corrupção continuasse. Em vez disso, escolheu fazer a coisa certa, mesmo quando fazer a coisa certa era complicado e potencialmente caro. Qual é o próximo passo? Perguntou Marina. Amanhã, levo isso para nosso escritório de advocacia externo. Eles vão revisar tudo, garantir que cada I esteja pontuado. Então apresentamos simultaneamente ao Conselho Diretor completo e às autoridades federais. Golpe coordenado. Não queremos dar a ninguém tempo para destruir provas ou fugir. Quanto tempo acha que vai levar? 2 semanas, talvez 3, para os advogados revisarem tudo. Quero estar absolutamente certo antes de agir. Não se trata apenas de conseguir justiça, Marina. Trata-se de garantir que dessa vez eles fiquem presos. Naquela noite, enquanto Marina esperava o ônibus para voltar para casa, ainda não podia pagar um carro, sentiu uma estranha mistura de triunfo e ansiedade. Estava tão perto, tão incrivelmente perto de limpar seu nome, de fazer justiça, de garantir que seu bebê nascesse num mundo onde sua mãe não era vista como uma criminosa desonrada, mas como alguém que teve coragem de dizer a verdade. Mas a ansiedade vinha de uma fonte diferente. Marina havia estado tão focada em construir o caso que não havia pensado realmente no que viria depois. Quando isso acabasse, quando os executivos corruptos estivessem presos, quando seu nome estivesse limpo, e então, voltaria para sua carreira como auditora, com um recém-nascido? E que papel, se algum, Rafael teria em sua vida depois que essa investigação terminasse? O ônibus chegou, seu interior brilhantemente iluminado, contrastando com a escuridão da noite chuvosa. Marina subiu com dificuldade, segurando a barriga. Encontrou um assento perto da frente e se deixou cair com um suspiro de alívio. Seus pés estavam inchados. Suas costas doíam. Mas seu espírito, pela primeira vez em anos, sentia-se leve. O bebê chutou forte. Marina colocou uma mão sobre a barriga, sentindo o pequeno pé empurrando contra sua palma. Quase terminamos, pequeno, sussurrou. Logo podemos começar nossa vida de verdade. O que Marina não sabia era que enquanto ela viajava para casa naquele ônibus, Roberto Maldonado estava em seu escritório do 39º andar, olhando para seu computador com uma expressão de fúria mal contida. Havia encontrado algo. Um registro de acesso nos servidores, uma assinatura digital que o levou diretamente à conta de Marina. E agora, graças a um investigador particular que havia contratado na semana anterior, sabia exatamente quem era Marina Silva. Marina Silva Renteria, a auditora que ele e seus cúmplices haviam destruído 2 anos atrás. A mulher que nunca deveria ter sido capaz de se reerguer depois do que fizeram com ela. E agora, de alguma forma, estava ali, em seu prédio, com acesso a arquivos que não deveria ter. Maldonado pegou seu celular e discou um número. Temos um problema, disse quando atenderam. A auditora, Marina Renteria. Ela está aqui. E acho que está nos investigando. Do outro lado da linha, após um longo silêncio, veio uma resposta fria. Então vamos ter que cuidar dela, permanentemente. A quinta-feira amanheceu com um céu limpo que parecia zombar da tempestade que se aproximava. Marina chegou cedo ao prédio. Como sempre,
Sua rotina matinal agora incluía parar na padaria do térreo para comprar um suco de laranja e um pão na chapa, cortesia do aumento salarial que Rafael lhe havia dado pelas suas responsabilidades adicionais de arquivo. Enquanto esperava o elevador, notou que vários funcionários a olhavam de forma estranha. Não era o olhar usual de desdém para uma mulher grávida em roupas modestas. Era algo diferente, algo mais inquietante. Quando chegou à sua sala no 38º andar, encontrou a porta entreaberta. Seu coração acelerou. Sempre trancava, sempre. Empurrou a porta devagar e ficou paralisada. Sua sala havia sido devastada. As caixas de arquivos estavam tombadas, documentos espalhados por todo o chão. Seu computador havia sido arrancado da mesa, os cabos pendendo como entranhas expostas. Os post-its que cobriam as paredes haviam sido arrancados, os diagramas rasgados em pedaços. A geladeira estava aberta, seu conteúdo jogado no chão. Alguém havia procurado algo, ou estava mandando uma mensagem. Meu Deus! Sussurrou Marina entrando com cuidado. Suas mãos tremiam enquanto se abaixava com dificuldade para pegar alguns papéis. Então, viu algo que fez seu sangue gelar. Um bilhete, impresso em papel comum, deixado no centro de sua mesa virada. Sabemos quem você é. Sabemos o que está fazendo. Pare de investigar ou seu bebê vai pagar as consequências. Marina sentiu as pernas cederem. Apoiou-se na parede uma mão protetora sobre a barriga. O bebê se mexeu alheio ao perigo. As palavras do bilhete se repetiam em sua mente. Ameaçavam seu filho, seu bebê ainda não nascido. A fúria e o terror lutavam dentro dela, cada emoção tão intensa que custava respirar. Marina, que diabos! A voz de Rafael se cortou abruptamente quando entrou e viu a devastação. Em 3 passadas estava ao seu lado, suas mãos segurando-a firmemente pelos ombros. Você tá bem? Tá machucada? Ela lhe mostrou o bilhete com mãos trêmulas. Rafael o leu, e Marina viu seu rosto passar da preocupação para uma fúria controlada que fazia seus olhos cinzas parecerem de aço. Vou chamar a segurança. A polícia. Isso é invasão, destruição de propriedade, ameaças. Não, disse Marina, sua voz mais firme do que se sentia. Não podemos. Se você envolver a polícia agora, Maldonado e seus cúmplices vão ter tempo de destruir provas. Vão saber que estamos perto. Isso, apontou para a devastação. Isso é desespero, Rafael. Eles estão com medo. Cometeram um erro mostrando a mão deles. Ameaçaram seu bebê, disse Rafael, sua voz perigosamente baixa. Não vou permitir que... O caso está quase completo, interrompeu Marina. 2 semanas, você disse. Se aguentarmos mais 2 semanas, vamos pegá-los. Mas se agirmos agora com pânico, se mostrarmos que as ameaças funcionam, teremos perdido. Rafael a estudou por um longo momento. Você é a mulher mais teimosa e corajosa que já conheci, também a mais imprudente. É um elogio? É uma observação. Fez uma pausa. Tá bom, mas com condições. Você não trabalha mais aqui sozinha. Sempre tem alguém com você. E se muda temporariamente para um lugar seguro. Tem um flat de hóspedes no meu prédio residencial. Tem segurança 24 horas. Marina quis protestar, mas a realidade da ameaça pesava demais. E o que fazemos com tudo isso? Apontou para a sala devastada. Documentamos tudo. Fotos, relatório oficial da segurança do prédio. Não mencionamos a investigação, só reportamos um ato de vandalismo e movemos todas as suas provas reais para o meu escritório pessoal no 45º andar. Eles já mostraram que podem entrar aqui. Não vamos cometer o mesmo erro 2 vezes. Durante as horas seguintes, enquanto a segurança do prédio fotografava a cena e preparava relatórios, Rafael e Marina trabalharam discretamente para recuperar o que restava de seus arquivos. Felizmente, Marina havia sido paranoica o suficiente para manter cópias digitais de tudo numa nuvem criptografada. Os documentos físicos podiam ser substituídos, mas a invasão de seu espaço, a violação de sua segurança, a ameaça contra seu filho, isso não se apagava facilmente. Naquela tarde, enquanto fazia as malas da kitnet compartilhada onde havia morado, Marina refletia sobre como tudo havia escalado rapidamente.
3 meses atrás, era invisível, só mais uma faxineira grávida que ninguém notava. Agora era uma ameaça tão significativa que alguém estava disposto a ameaçar um bebê ainda não nascido. O flat de hóspedes de Rafael ficava num dos prédios residenciais mais exclusivos de São Paulo. O tipo de lugar onde os porteiros usavam luvas brancas e o lobby tinha um piano de cauda que um pianista tocava todas as tardes. Marina se sentiu completamente deslocada enquanto Rafael a guiava pela segurança, apresentando-a como uma colega que precisa de acomodação temporária por reforma em sua casa. O apartamento era maior que qualquer lugar onde Marina já havia morado, incluindo seu próprio apartamento antes de perder tudo. 2 quartos, cozinha moderna, sala com janelas que davam para um parque. Era o tipo de lugar onde pessoas bem-sucedidas moravam. As pessoas que Marina costumava ser e esperava voltar a ser. O quarto principal tem banheiro privativo, explicou Rafael, mostrando o espaço com uma formalidade quase constrangedora, como se ele também sentisse o quanto a situação era estranha. A geladeira está cheia. Se precisar de alguma coisa, é só ligar para o concierge. Eles têm instruções de te fornecer tudo o que você precisar. Rafael, isso é demais. Não é o suficiente, a interrompeu. Você deveria estar num lugar seguro há meses. Eu deveria ter percebido o quão perigoso isso era desde o começo. Marina se aproximou dele, colocando uma mão em seu braço. Você não pode me proteger de tudo, e não é sua responsabilidade. Não é. Seus olhos encontraram os dela, e havia algo ali que Marina não havia visto antes. Algo caloroso e complexo. Depois de tudo que você fez, tudo que arriscou para limpar essa empresa que minha família construiu, acho que é exatamente minha responsabilidade. O momento se estendeu entre eles, carregado de coisas não ditas. Então o bebê chutou, forte, e Marina riu involuntariamente. Alguém mais tem opinião sobre essa conversa? A tensão se quebrou. Rafael sorriu, aquele lampejo raro de calor que transformava completamente seu rosto, normalmente sério. Seu filho já sabe como interromper no momento certo. Vai ser um grande executivo um dia. Ou executiva, corrigiu Marina. Ou executiva, concordou ele. Você sabe o que é? Não quis saber. Queria que fosse surpresa. Marina colocou as 2 mãos sobre a barriga. De qualquer jeito vai ser amado. Isso é o que importa. Naquela noite, sozinha no flat de luxo que temporariamente era seu lar, Marina ficou parada em frente às janelas olhando as luzes de São Paulo. Perguntou-se onde estava Roberto Maldonado naquele momento. Se estava em sua casa luxuosa, acreditando que sua ameaça havia funcionado. Se dormia tranquilo pensando que uma mulher grávida se assustaria facilmente. Mas Maldonado não conhecia Marina Silva. Não conhecia os anos que ela havia passado, se reconstruindo do zero. Não sabia das noites que havia chorado até dormir depois que seus pais morreram. Não entendia que quando você já perdeu tudo uma vez, as ameaças perdem parte de seu poder porque você já sabe que pode sobreviver ao pior. Marina colocaria um fim nisso. Pelo seu bebê, pelos pais, por si mesma e por todas as outras pessoas que Maldonado e seus cúmplices haviam vitimizado ao longo dos anos. Faltavam 2 semanas. Podia aguentar 2 semanas. Os dias seguintes passaram numa estranha rotina de normalidade superficial e tensão subjacente. Marina agora trabalhava diretamente no escritório de Rafael, no 45º andar, numa mesa auxiliar que ele havia instalado na área privativa, atrás de sua mesa principal. Oficialmente estava ajudando-o com um projeto especial de auditoria interna. Extraoficialmente, estavam compilando o caso definitivo contra a rede de corrupção. Os advogados externos que Rafael havia contratado, um escritório boutique especializado em crimes corporativos e conhecido por sua discrição absoluta, revisavam meticulosamente cada documento. Marina passava horas em videoconferências com eles, explicando transações complexas, respondendo perguntas sobre cadeias de evidência, garantindo que cada conexão estivesse solidificada. Isso é extraordinário, disse Patrícia Moreira, a advogada sênior responsável pelo caso, durante uma dessas sessões. Em 20 anos de prática, nunca vi um caso de fraude corporativa documentado com essa precisão.
Senhora Silva, você deveria considerar trabalhar com a Polícia Federal. Eles têm uma divisão de crimes financeiros que pagaria muito bem por esse nível de expertise. Marina sorriu fracamente. Primeiro vamos ver se eu sobrevivo a esse caso. Mas enquanto trabalhavam para selar o caso legal, algo mais estava acontecendo. Algo que Marina não havia antecipado e que a fazia sentir simultaneamente aterrorizada e esperançosa. Rafael e ela passavam entre 12 e 14 horas por dia juntos. Compartilhavam refeições pedidas de restaurantes que Marina nunca poderia pagar. Conversavam sobre tudo. Negócios, sim, mas também sobre livros, música, suas infâncias tão diferentes, mas cada uma marcada por pais que os amaram profundamente. Rafael contou sobre seu pai, um homem brilhante, mas emocionalmente distante, que construiu um império, mas nunca disse ao filho que estava orgulhoso. Morreu há 5 anos, disse Rafael numa noite enquanto trabalhavam até tarde. Infarto. Tinha 58 anos. Estava no meio de fechar mais um negócio multimilionário. Sempre foi assim. O trabalho primeiro, sempre. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Marina suavemente. De não tê-lo confrontado mais. De não ter dito a ele que não precisava provar nada, que já era o suficiente. Rafael fez uma pausa. Passei os últimos 10 anos tentando superá-lo, construir algo maior que seu legado. Mas recentemente percebi que estava cometendo o mesmo erro. Colocando o trabalho antes de tudo. Antes de relacionamentos, da vida, das coisas que realmente importam. Marina sabia que não estavam falando apenas sobre o pai dele. Havia uma pergunta implícita em suas palavras, uma vulnerabilidade que raramente mostrava. Não é tarde demais para mudar, disse ela, para decidir que tipo de vida você quer. Minha mãe sempre dizia que cada dia é uma oportunidade de recomeçar. Parece uma mulher sábia. Era. Marina sentiu o nó familiar na garganta que vinha quando pensava nos pais. Ela e meu pai morreram 2 anos atrás. Acidente de carro, motorista bêbado. Foi 6 meses depois de todo o escândalo. Nunca conseguiram ver meu nome limpo. Rafael estendeu a mão através da mesa e cobriu a dela. O gesto foi simples, mas seu calor se espalhou por Marina como um raio de sol. Eles vão ver, disse com convicção tranquila. De alguma forma vão saber. Foram esses momentos, pequenos, íntimos, honestos, que estavam construindo algo entre eles. Não era dramático ou repentino. Era como 2 pessoas solitárias se encontrando e reconhecendo algo uma na outra. Uma compreensão compartilhada do que significava perder, lutar, se recusar a desistir. Na sexta daquela semana, Rafael insistiu que Marina visse seu obstetra para um check-up. Não é negociável, disse quando ela protestou sobre o custo. Sua saúde e a do bebê são prioridade. O Dr. Ramírez, um homem gentil de 60 anos, examinou Marina com cuidado profissional. Tudo parece bem, disse finalmente. O bebê está em posição, peso saudável. Eu diria que faltam umas 2 a 3 semanas, mas com o primeiro filho pode variar. Como você está se sentindo? Enorme, respondeu Marina honestamente. Cansada, pronta para conhecer esse pequenino. Ou pequenina, lembrou Rafael da cadeira no canto. O Dr. Ramírez sorriu. O pai. Houve um momento de silêncio constrangedor. Marina começou a explicar, mas Rafael falou primeiro. Um amigo, disse simplesmente. Apoio moral. Depois da consulta, enquanto caminhavam para o carro de Rafael, um Tesla discreto, mas elegante, Marina finalmente abordou o elefante na sala. Rafael, sobre o que o médico presumiu? Você não precisa explicar nada. Quero. Ela parou, obrigando-o a olhá-la. O pai do meu bebê foi embora quando contei que estava grávida. Não era um relacionamento sério, não estávamos apaixonados. Era solidão, mais que qualquer coisa. 2 pessoas solitárias buscando conexão nos lugares errados. Ele tem o direito de não querer ser pai. Mas eu quero esse bebê. Quero com cada parte de mim. Eu sei, disse Rafael. Dá para ver pela forma como você fala, como coloca a mão na barriga sem perceber. Você vai ser uma mãe incrível, Marina. Tô apavorada, admitiu ela, de fazer isso sozinha, de não ser o suficiente, de que meu filho cresça se perguntando por que não foi querido pelo pai. Seu filho vai ter amor suficiente de você para compensar qualquer ausência.
respondeu Rafael com certeza. Então, depois de uma pausa, acrescentou: e você não está sozinha, não enquanto eu estiver aqui. Era uma promessa simples, mas significava o mundo para Marina. Nos meses desde que sua vida havia desmoronado, havia aprendido a não depender de ninguém, a não esperar que as pessoas ficassem. Mas Rafael estava provando ser diferente. Dia após dia, ação após ação, estava demonstrando que suas palavras não eram vazias. Naquela noite, Marina se permitiu pela primeira vez imaginar um futuro que não fosse completamente definido por seu passado. Um futuro onde seu bebê crescesse seguro e amado, onde ela tivesse uma carreira respeitada e talvez, só talvez, onde não estivesse sozinha. A segunda-feira da semana seguinte trouxe o ponto de virada que mudaria tudo. Marina havia chegado cedo ao escritório de Rafael, como era seu costume agora. Estava organizando os documentos finais para os advogados quando seu celular tocou. Número desconhecido. Normalmente não atendia ligações de números desconhecidos, mas algo a fez atender desta vez. Marina Silva? Era uma voz de mulher, mais velha, tremendo. Sim, quem fala? Meu nome é Cláudia Herrera. Fui secretária executiva do Roberto Maldonado por 15 anos. Preciso falar com a senhora, pessoalmente. É sobre a investigação que está conduzindo. O coração de Marina acelerou. Como sabe sobre... Por favor. A urgência na voz da mulher era palpável. Não posso falar por telefone. Tenho documentos, provas que a senhora precisa. Mas tenho medo. Se descobrirem que falei com você... Marina tomou uma decisão rápida. Onde podemos nos encontrar? 2 horas depois, Marina e Rafael estavam sentados numa padaria pequena, num bairro de classe média, longe da Faria Lima onde poderiam ser reconhecidos. Cláudia Herrera era uma mulher de 62 anos com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e olhos cansados que haviam visto demais. Por 15 anos fiz o que me mandavam, começou Cláudia. Suas mãos tremiam ao redor da xícara de café. Processava documentos, preparava relatórios, organizava reuniões. Não fazia perguntas. Me pagavam bem. Tinha benefícios excelentes. Mas depois de um tempo você não consegue ignorar o que está na sua frente. O que você viu? Perguntou Rafael gentilmente. Tudo. Transações falsas, empresas fantasma, reuniões onde planejavam como desviar fundos. O Roberto e os outros agiam como se fossem intocáveis, como se as regras não se aplicassem a eles. Cláudia tirou um envelope da bolsa. Quando soube que alguém finalmente estava investigando, que alguém tinha coragem de enfrentá-los, sabia que tinha que ajudar. Esses são os registros de reuniões privadas que o Roberto me pediu para manter fora dos sistemas oficiais. Gravações de conversas onde discutem explicitamente o esquema de fraude. Marina abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia pendrives, transcrições impressas e, o mais condenatório, fotografias de documentos manuscritos onde Maldonado e seus cúmplices calculavam percentuais de lucros ilegais. Isso é... Marina não encontrava palavras. Isso é exatamente o que precisávamos. Prova direta de conspiração consciente. Por que agora? Perguntou Rafael. Por que depois de 15 anos decide falar? Cláudia baixou o olhar. Porque minha neta tem 6 anos. Outro dia, ela me perguntou o que eu fazia no trabalho. E percebi que não podia responder honestamente. Não podia dizer que passava meus dias ajudando homens corruptos a roubar milhões enquanto pessoas honestas perdiam seus empregos, suas aposentadorias, suas vidas. Lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Não quero que quando ela crescer e descobrir a verdade sobre mim, sinta vergonha. Quero que saiba que a avó dela, no final, fez a coisa certa. Marina estendeu a mão e apertou a de Cláudia. Você está fazendo a coisa certa e tem mais coragem do que imagina. Vou estar protegida? Perguntou Cláudia com medo. Quando tudo isso vier à tona, o Roberto vai saber que fui eu quem forneceu isso. Ele não é um homem que perdoa. Estará protegida, prometeu Rafael. Temos contatos com o Ministério Público Federal. Podemos arranjar proteção a testemunhas, se necessário. Mas, senhora Herrera, quando isso for a julgamento,
Provavelmente vão precisar do seu testemunho. Vou dar, disse Cláudia com voz firme apesar do medo. Vou testemunhar contra todos eles. Já passou da hora de enfrentarem as consequências. Depois que Cláudia foi embora, Marina e Rafael permaneceram na padaria, processando a magnitude do que haviam acabado de receber. Com isso e o que já temos, disse Marina lentamente, o caso está hermético, não tem como eles escaparem. É mais que hermético, concordou Rafael. É indestrutível. Marina, você conseguiu. 2 anos depois de destruírem sua vida, você está prestes a fazer exatamente o que tentou fazer da primeira vez. Só que dessa vez, ninguém pode te parar. Marina sentiu lágrimas quentes nos olhos. Não de tristeza, mas de um alívio tão profundo que era quase dor física. Meus pais... Sua voz falhou. Queria que pudessem ver isso. Rafael se mudou para o lado dela no banco, envolvendo um braço ao redor de seus ombros. Eles vêm, disse com convicção. De alguma forma eles sabem. Marina se permitiu apoiar-se contra ele. Só por um momento. Só para pegar emprestada sua força. E naquela pequena padaria, cercados pelo murmúrio de conversas alheias e o aroma de pão fresco, algo mudou entre eles. Algo que vinha se construindo por semanas finalmente cristalizou em algo real, tangível, inegável. Quando Marina levantou o olhar, seus olhos encontraram os de Rafael. E naquele momento, ambos souberam que isso, o que quer que estivesse crescendo entre eles, era mais que uma aliança de conveniência. Era algo real. Algo que valeria a pena explorar quando tudo isso terminasse. Mas primeiro tinham que terminar o que haviam começado. A semana seguinte foi um turbilhão de atividade. Os advogados trabalhavam 24 horas, revisando cada peça de evidência. O Ministério Público Federal foi contatado discretamente. Um inquérito estava sendo preparado em sigilo. Tudo se movia com a precisão de uma operação militar. Marina, agora com 9 meses de gravidez, trabalhava com urgência febril. Sabia que o bebê podia chegar a qualquer momento. Cada contração de Braxton Hicks a fazia parar, perguntando-se se essa era a real. Mas continuava, porque estava tão perto, tão incrivelmente perto. Na quarta, Patrícia Moreira ligou com notícias. Temos mandados de prisão para os 7 envolvidos. Também mandados de busca e apreensão para suas casas e escritórios. Tudo está pronto para ser executado simultaneamente na sexta, às 6 da manhã. Coordenado entre a Polícia Federal, a CVM e o Ministério Público. Sexta? Marina sentiu uma mistura de triunfo e pânico. Isso é daqui a 2 dias. 2 dias para você finalizar qualquer documentação pendente, disse Patrícia. E para se preparar mental e fisicamente. Quando isso se tornar público, vai ter uma tempestade na mídia. Seu nome vai sair. Sua história vai sair. Você está pronta para isso? Marina colocou uma mão sobre a barriga, sentindo o bebê se mexer. Tô pronta há 2 anos. Naquela noite, Rafael insistiu que saíssem do escritório cedo. Você precisa descansar, disse firmemente. Os próximos dias vão ser intensos, e esse bebê pode decidir aparecer a qualquer momento. Voltaram para o flat onde Marina estava hospedada. Rafael havia desenvolvido o hábito de cozinhar para ela nas noites em que trabalhavam até tarde. Descobriu-se que aprender a cozinhar tinha sido sua forma de se rebelar contra o pai, que acreditava que homens de negócios bem-sucedidos sempre comiam fora ou tinham empregados que cozinhavam. Naquela noite, preparou macarrão ao molho de tomate fresco com manjericão. Onde você aprendeu a cozinhar assim? Perguntou Marina enquanto comiam na mesa de jantar. YouTube, principalmente, admitiu Rafael com um sorriso. E muita prática falhada. Teve um incidente com um frango que quase causou um incêndio na minha cozinha. Marina riu, e o som encheu o apartamento de um calor que havia faltado. Tenho dificuldade de imaginar você seguindo receitas no YouTube. Tem muita coisa sobre mim que te surpreenderia, disse ele. E havia algo no tom que fez Marina levantar o olhar. Seus olhos se encontraram através da mesa. O momento se estendeu, carregado de todas as coisas não ditas nas semanas em que haviam trabalhado juntos. A atração que vinham ignorando. O respeito mútuo que havia se transformado em algo mais profundo. A conexão que ia além de sua missão compartilhada. Rafael, começou Marina,
não sabendo o que ia dizer. Espera, a interrompeu gentilmente. Deixa eu falar primeiro, porque se não fizer agora, talvez não tenha coragem depois. Levantou-se e contornou a mesa, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira para ficar no nível de seus olhos. Nos últimos 2 meses, passei a te admirar mais do que já admirei qualquer pessoa na minha vida. Sua coragem, sua inteligência, sua recusa em desistir mesmo quando tudo estava contra você. Você é extraordinária, Marina. Rafael, não terminei, continuou ele, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Sei que o timing é péssimo. Você está grávida de 9 meses. Estamos no meio de expor o maior caso de corrupção da história da minha empresa. Sua vida está prestes a mudar drasticamente de novo. Mas preciso que você saiba que quando tudo isso acabar, quando a poeira baixar, eu gostaria de explorar isso entre nós. Seja lá o que for, se você também quiser. Marina sentiu lágrimas, de novo com as lágrimas. A gravidez a havia transformado num desastre emocional, escorrerem por suas bochechas. Eu tenho bagagem emocional, avisou. Um bebê que vai chegar a qualquer momento. Uma carreira para reconstruir. Trauma para processar. Não sou exatamente um prêmio. Você é exatamente o que eu quero, disse Rafael simplesmente. Bagagem incluída, e esse bebê, não pretendo substituir um pai que decidiu não estar presente. Mas se você me permitir, adoraria fazer parte da vida do seu filho, como o que você decidir que deve ser. Tio honorário, amigo da família, ou... Deixou a frase incompleta, mas a implicação estava clara. Marina colocou as mãos no rosto de Rafael. Quando decidi pegar aquele emprego de faxineira, quando planejei essa investigação, nunca imaginei isso. Nunca imaginei encontrar alguém que me visse de verdade, que acreditasse em mim quando ninguém mais acreditava. É um sim? Perguntou ele, esperançoso. É um vamos conversar quando isso acabar, respondeu Marina. Porque eu quero explorar isso, Rafael. Quero ver o que podemos ser. Mas preciso terminar isso primeiro. Preciso limpar meu nome, ver justiça sendo feita, e aí podemos descobrir quem somos fora dessa crise. Consigo conviver com isso, disse Rafael, levantando-se e beijando suavemente sua testa. Desde que você saiba que não vou a lugar nenhum. Naquela noite, Marina dormiu melhor do que havia dormido em meses. Apesar do desconforto de sua barriga enorme, apesar dos nervos sobre o que viria em 2 dias, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Não apenas por justiça, mas por um futuro que poderia incluir mais que apenas sobrevivência. Um futuro que poderia incluir felicidade. Na quinta, o dia antes dos mandados de prisão serem executados, Rafael convocou uma reunião extraordinária do Conselho Diretor completo. Marina não estava oficialmente convidada. Seu papel em tudo isso ainda era secreto, mas Rafael a havia instalado numa sala de conferências adjacente, onde podia ouvir tudo através de um sistema de áudio conectado. Estimados membros do Conselho, começou Rafael, sua voz carregando o peso de autoridade que vinha naturalmente para ele. Reuni vocês para informar sobre uma situação grave que afeta nossa empresa. Durante os últimos 2 anos, uma investigação exaustiva revelou um esquema massivo de fraude corporativa que custou a essa companhia pelo menos 18 milhões de reais. O silêncio na sala era absoluto. Marina podia imaginar as caras de surpresa e incredulidade, talvez culpa em alguns que haviam escolhido ignorar os sinais de alerta. 7 executivos dessa empresa, continuou Rafael, têm desviado fundos sistematicamente através de empresas fantasma, contratos superfaturados e manipulação de folha de pagamento. Amanhã, às 6 da manhã, todos eles serão presos pela Polícia Federal. Seus escritórios e casas serão revistados, e essa empresa enfrentará escrutínio público significativo. Isso é ridículo. A voz era de Alberto Mendes, o conselheiro mais antigo e um dos aliados de Maldonado. Que provas você tem dessas acusações absurdas? Fico feliz que pergunte, Alberto. A voz de Rafael estava perigosamente calma. Marina reconhecia aquele tom. Era o que ele usava quando estava absolutamente seguro de sua posição. Patrícia Moreira, nossa advogada principal nesse caso, agora vai compartilhar uma fração das provas que compilamos. Durante a hora seguinte,
Patrícia apresentou o caso. Extratos bancários, e-mails, gravações de áudio cortesia de Cláudia Herrera, depoimentos de testemunhas, análise forense de transações. Era esmagador, irrefutável, devastador. Quando terminou, o silêncio era ensurdecedor. Quem conduziu essa investigação? Perguntou finalmente Leonora Vega, uma conselheira independente conhecida por sua integridade. Foi uma colaboração, respondeu Rafael, entre nosso escritório de advocacia externo, investigadores particulares e alguém dentro da nossa própria empresa que teve a coragem de expor essa corrupção, apesar de um custo pessoal tremendo. Quem? Rafael fez uma pausa. Alguns de vocês vão lembrar de um caso há 2 anos na nossa empresa coligada, Corporação Empresarial do Brasil. Uma jovem auditora tentou expor um esquema de fraude. Foi silenciada, difamada e destruída profissionalmente. Os executivos corruptos foram transferidos para cá, onde continuaram suas atividades criminosas. Aquela auditora nunca desistiu. Passou 2 anos planejando, investigando, construindo um caso hermético. E agora, finalmente, terá sua vingança. Meu Deus, sussurrou Leonora. Marina Renteria. Você está falando da Marina Renteria? O nome dela agora é Marina Silva, confirmou Rafael. E ela está aqui, nesse prédio, esteve aqui por meses. Primeiro como faxineira, depois como minha assistente pessoal nessa investigação. Tudo que viram hoje é graças ao trabalho incansável dela. Uma faxineira? Alberto parecia incrédulo. Você está dizendo que baseou essa investigação massiva no trabalho de uma faxineira? Tô dizendo. A voz de Rafael virou aço. Que uma das auditoras mais brilhantes de sua geração foi forçada a trabalhar como faxineira, porque homens corruptos destruíram sua reputação para proteger seus esquemas criminosos. Tô dizendo que enquanto vocês olhavam para ela com desdém, assumindo que não era nada porque empurrava um carrinho de limpeza, ela estava metodicamente construindo o caso que vai mandar 7 criminosos para a cadeia. Na sala de conferências adjacente, Marina ouvia com lágrimas escorrendo pelo rosto. Rafael não estava apenas defendendo seu trabalho, estava defendendo ela, sua dignidade, seu valor como pessoa. Amanhã, continuou Rafael, quando as prisões se tornarem públicas, essa empresa vai enfrentar perguntas difíceis sobre como permitimos que isso acontecesse, sobre por que falhamos em proteger alguém que tentou fazer a coisa certa. Teremos que prestar contas, mas também temos a oportunidade de fazer algo melhor, de demonstrar que quando descobrimos corrupção, agimos decisivamente, que protegemos quem denuncia em vez de destruí-los, que integridade significa algo aqui. O que você propõe? Perguntou Leonora. Proponho que Marina Silva seja formalmente reintegrada como auditora sênior, com pagamento retroativo dos 2 anos que perdeu. Proponho que seja oferecida uma posição em nosso novo departamento de ética e compliance que criaremos. E proponho que cada membro desse conselho que votou a favor da demissão dela há 2 anos, e todos sabemos quem são, apresente sua renúncia. Houve uma explosão de vozes, protestos, concordâncias, discussões acaloradas. Marina fechou os olhos, mal conseguindo acreditar no que estava ouvindo. Rafael estava arriscando relacionamentos empresariais de décadas, potencialmente a estabilidade do conselho diretor. Tudo para fazer a coisa certa por ela. Quando o barulho finalmente se acalmou, foi Leonora quem falou. Apoio a proposta, Sr. Navarro. Tem meu voto completo para qualquer ação que considere necessária para corrigir essa injustiça e prevenir futuras. Um por um, outros conselheiros se juntaram. Não todos. Alberto e 2 outros se recusaram, defendendo suas ações passadas, mas a maioria era suficiente. Então está decidido, disse Rafael. Patrícia, por favor, prepare os documentos necessários e alguém, por favor, convide Marina Silva para se juntar a nós. Acho que ela merece ouvir isso diretamente. Quando Marina entrou na sala do conselho, algumas pessoas a olharam com vergonha, outras com respeito recém-descoberto. Rafael indicou que ela se sentasse ao seu lado na mesa. Senhora Silva, disse Leonora formalmente, em nome desse conselho quero oferecer um pedido de desculpas que chega com 2 anos de atraso. Falhamos com você.
Essa empresa falhou com você. Mas hoje, começamos a consertar isso. Marina, com sua barriga proeminente de 9 meses pressionando contra a mesa, levantou-se com dificuldade. Obrigada, disse, sua voz clara apesar da emoção. Mas isso não é só sobre mim. É sobre estabelecer um precedente, sobre garantir que a próxima pessoa que vir algo errado e falar seja protegida em vez de destruída. Se essa empresa realmente quer mudar, esse tem que ser o compromisso. Prometeu Rafael, e você será quem vai garantir que mantenhamos essa promessa. A sexta amanheceu cinza e chuvosa. Marina quase não dormiu, sua mente girando com a antecipação do que viria. Às 5 da manhã, já estava acordada, parada em frente às janelas do flat, vendo a cidade despertar lentamente. Seu celular tocou. Era Rafael. Como você tá? Como se fosse pular de paraquedas, respondeu honestamente, apavorada e animada ao mesmo tempo. É daqui a 1 hora. Quer que eu esteja aí com você? Sim, disse Marina sem hesitar. Por favor. 30 minutos depois, Rafael estava na porta dela com um café descafeinado e pão de queijo de uma padaria que provavelmente custava mais do que Marina costumava gastar em comida numa semana. Às 5h55, sentaram-se juntos no sofá, o laptop de Rafael aberto mostrando feeds de notícias ao vivo. Às 6h em ponto começou. Operação massiva. PF prende 7 executivos em caso de fraude corporativa. Esquema de 18 milhões. Autoridades desmantelam rede de corrupção empresarial. Crises na Faria Lima. Líderes empresariais enfrentam acusações federais. As manchetes explodiram em todos os veículos de comunicação. Vídeos mostravam agentes da Polícia Federal escoltando Roberto Maldonado para fora de sua mansão em Algemas. Luiz Fonseca sendo levado de seu clube de golfe particular. Beatriz Cortez, que havia sido transferida, mas ainda era parte da rede, presa em seu escritório. O telefone de Rafael não parava de tocar. Repórteres, outros membros do conselho, acionistas, todos querendo respostas, declarações, explicações. Vai ter coletiva de imprensa às 10, disse Rafael a um de seus assistentes ao telefone. Patrícia Moreira fará uma declaração em nome da empresa e sim, Marina Silva estará lá também. Eu? Marina ficou surpresa. Tem certeza? Mais que certo, respondeu Rafael. Essa é sua história, Marina. Você merece estar no centro dela, não escondida nos bastidores. Às 9h30, Marina estava sendo preparada por uma equipe de relações públicas. Maquiagem profissional para cobrir as olheiras da gravidez e da falta de sono. Roupas emprestadas. Um vestido de gestante elegante que realmente ficava bem. Dicas sobre como responder perguntas difíceis da imprensa. Seja honesta, aconselhou Patrícia. Conte sua história com suas próprias palavras. A verdade é sempre a melhor defesa. A coletiva foi no lobby principal do edifício Faria Lima Tower. Havia pelo menos 40 jornalistas presentes, câmeras de todas as principais emissoras. Fotógrafos se empurrando por ângulos melhores. Patrícia falou primeiro, apresentando os fatos básicos do caso. Então foi a vez de Rafael, que falou sobre o compromisso da empresa com a integridade e as reformas que implementariam. Finalmente, Marina se aproximou do púlpito. As câmeras disparavam, os microfones se empurravam para frente. E Marina, com sua barriga de 9 meses visível para todo o mundo, começou a falar. Meu nome é Marina Silva Renteria. 2 anos atrás eu era auditora sênior na Corporação Empresarial do Brasil, quando descobri um esquema de fraude massivo. Quando tentei expor, fui destruída profissionalmente. Minha reputação foi aniquilada, minha carreira acabou. Durante 2 anos trabalhei em empregos que nunca imaginei ter que fazer, incluindo faxineira noturna nesse mesmo prédio. Fez uma pausa, reunindo coragem. Algumas pessoas podem ver isso como humilhante. E sim, teve momentos de humilhação. Mas também aprendi algo importante. O valor de uma pessoa não é determinado pelo título do trabalho ou pelo salário. As mulheres que limpam esses andares, que esvaziam as lixeiras, que mantêm esse prédio funcionando, têm tanta dignidade e valor quanto qualquer executivo, e merecem ser tratadas com respeito. Por que voltou? Gritou um repórter. Por que arriscar trabalhar numa empresa do mesmo grupo que a destruiu?
Porque os homens que me difamaram estavam aqui, respondeu Marina, tranquilamente continuando suas atividades criminosas, enquanto eu lutava para sobreviver. Isso não era justiça. Então decidi fazer alguma coisa a respeito. Passei 3 meses coletando provas. E quando fui descoberta, tive a sorte de encontrar um aliado no Sr. Navarro, que me deu os recursos e apoio para terminar o que havia começado. O que você quer que as pessoas saibam? Perguntou outra jornalista. Marina pensou cuidadosamente. Quero que as pessoas saibam que denunciantes não são o problema. Corrupção é o problema. Quando alguém vê algo errado e fala, deveria ser protegido, não destruído. E quero que qualquer pessoa que esteja considerando expor irregularidades saiba que vale a pena lutar. Pode levar tempo, pode custar tudo, mas a verdade eventualmente prevalece. Depois da coletiva, Marina estava exausta. As entrevistas de acompanhamento, os telefonemas, o bombardeio da mídia, tudo era avassalador. Às 3 da tarde, finalmente voltaram para o flat. Marina se deixou cair no sofá com um gemido. Nunca mais faço isso, murmurou. Você foi incrível, disse Rafael sentando-se ao seu lado. Cada palavra foi perfeita, honesta, poderosa, inspiradora. Sinto que corri uma maratona. Basicamente você correu, Rafael sorriu. Como é a sensação de finalmente ter seu nome limpo? Marina considerou. Parece surreal, como se a qualquer momento eu pudesse acordar e descobrir que foi tudo um sonho. Mas também parece certo, como se finalmente algo no universo tivesse se alinhado. O bebê chutou forte e Marina fez uma careta. Alguém tem opiniões. Seu filho já está agindo como futuro CEO, brincou Rafael. Então Marina sentiu algo diferente. Não um chute, algo mais. Uma pressão, uma sensação de descida. E então, inconfundível, um jato de líquido. Ai, disse calmamente. Ai? Rafael olhou para ela com preocupação. Ai o quê? Ai, acho que minha bolsa estourou. Rafael pulou de pé. O quê? Agora, tem certeza? Bem certeza, considerando a poça embaixo dos meus pés, disse Marina, surpreendentemente calma, considerando as circunstâncias. Certo, ok, isso é... Vamos. Hospital, agora, cadê sua bolsa? No quarto, Rafael, temos tempo. As primeiras contrações podem... Parou quando uma contração real, não de Braxton Hicks, atravessou seu corpo. Ok, talvez não tanto tempo assim. 17 horas depois, às 8h23 do sábado de manhã, Sofia Helena Silva chegou ao mundo pesando 3,2 kg, com um choro forte que anunciava sua chegada e uma mecha de cabelo escuro já espesso. Marina, exausta além das palavras, segurou a filha contra o peito e chorou. Não de dor ou exaustão, embora houvesse muito de ambos, mas de pura e avassaladora alegria. Oi, pequena, sussurrou. Finalmente te conheço. Rafael, que havia ficado a noite toda apesar das ofertas de Marina de que podia ir, observava do lado da cama com uma expressão de absoluta maravilha. Ela é perfeita, disse suavemente. Absolutamente perfeita. Quer segurá-la? Perguntou Marina. Rafael pareceu aterrorizado e honrado ao mesmo tempo. Tem certeza? Toda. Com mãos cuidadosas, Rafael pegou a pequena Sofia. Ela era tão pequena em seus braços, tão frágil e preciosa. Abriu os olhos, já de um cinza escuro que podia eventualmente clarear para verde ou azul, e olhou diretamente para ele. Oi, Sofia, disse Rafael, sua voz cheia de uma emoção que raramente deixava mostrar. Sou o Rafael, um amigo da sua mãe, e prometo que sempre estarei aqui para vocês duas. Marina observava a cena com um coração tão cheio que achava que poderia explodir. Esse homem, que havia sido seu inimigo no papel só por associação corporativa, que se tornara seu aliado mais feroz, que agora segurava seu bebê recém-nascido como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Obrigada, disse Marina. Por tudo. Por acreditar em mim, por lutar ao meu lado, por ser você. Rafael devolveu Sofia para ela, que estava começando a reclamar. Você não precisa agradecer nada. Isso, vocês duas, são a melhor coisa que me aconteceu em anos. Me deram um propósito além de só construir impérios empresariais. Me deram algo pelo que vale a pena lutar. Durante os dias seguintes,
Enquanto Marina se recuperava no hospital, o mundo exterior continuava girando. As prisões geraram manchetes internacionais. 3 dos executivos presos aceitaram delação premiada em troca de testemunho contra os outros. Roberto Maldonado, Luiz Fonseca e Beatriz Cortez se recusaram a negociar, insistindo em sua inocência, apesar de montanhas de provas. Vão a julgamento em 6 meses, informou Patrícia a Marina durante uma videochamada. E com as provas que temos, as condenações são virtualmente garantidas. Estamos falando de 10 a 15 anos de prisão para cada um. Ótimo, disse Marina, ajeitando Sofia, que estava mamando. Que tenham bastante tempo para refletir sobre suas escolhas. Uma semana depois do nascimento de Sofia, Marina recebeu uma carta oficial da empresa. Não foi entregue por um mensageiro corporativo impessoal, mas por Rafael pessoalmente, que chegou ao seu flat com flores frescas e um berço novo que estava em promoção. Marina abriu o envelope. Era sua reintegração oficial como auditora sênior, com pagamento retroativo de 2 anos, mais um bônus significativo, mais uma oferta para a nova posição de diretora de ética corporativa e compliance. O salário era mais do que ela havia ganhado em sua vida anterior, antes da queda. Isso é demais, protestou fracamente. É exatamente o que você merece, corrigiu Rafael. E antes que diga que não pode aceitar por causa da Sofia, a posição vem com licença maternidade estendida, arranjos de trabalho flexíveis e creche corporativa no local. Patrícia desenhou o pacote pessoalmente. Ela disse, e cito, "Se vamos recrutar a melhor, temos que fazer valer a pena para ela." Marina olhou para Sofia dormindo em seu Moisés portátil. Depois para Rafael, que a observava com uma mistura de esperança e nervosismo. Depois para o documento que representava tudo pelo que havia lutado por 2 anos. "Sabe qual é a coisa mais estranha?" disse finalmente. 2 meses atrás teria aceitado isso sem hesitar. Era tudo o que eu queria. Minha carreira de volta, minha reputação restaurada, justiça. Mas agora tenho a Sofia. E tenho a possibilidade de algo mais. E percebo que uma carreira, por mais importante que seja, não é a única coisa que importa. Fez uma pausa. Aceito a posição, mas nos meus termos. Trabalho de casa 2 dias por semana, sem viagens durante o primeiro ano e... respirou fundo. E tempo para explorar, seja lá o que isso é entre nós. Rafael sorriu, aquele sorriso raro que transformava completamente seu rosto. Isso é um pedido formal de namoro? É o reconhecimento de que gosto de você, disse Marina honestamente. Muito. E que quero ver onde isso pode levar. Mas devagar, porque agora tenho mais alguém para considerar nas minhas decisões. Devagar é perfeito, concordou Rafael. Temos tempo, todo o tempo do mundo. Sentou-se no sofá ao lado de Marina, com cuidado para não acordar Sofia. Sabe o que meu pai me disse uma vez? Disse que o verdadeiro sucesso não se mede em dinheiro ou poder, mas nas vidas que você toca, nas pessoas que ajuda, no legado que deixa. Parece um homem sábio. Era complicado, admitiu Rafael. Mas tinha momentos de sabedoria, e acho que se ele tivesse aqui agora, se pudesse ver isso, ver você lutar, vencer, reconstruir sua vida, criar essa bebê linda, estaria orgulhoso. Não de mim, mas de você. Por nunca desistir. Não podia desistir, disse Marina simplesmente. Tinha muito em jogo. 2 meses depois, Marina voltou ao trabalho. Seu escritório ficava no 44º andar, logo abaixo do de Rafael. Tinha janelas que davam para o parque, uma mesa ajustável ergonômica e uma porta que conectava a uma sala privativa onde podia amamentar Sofia entre reuniões. Sua primeira ação como diretora de ética foi implementar um programa de proteção a denunciantes, que seria modelo para toda a indústria. Sua segunda foi criar um fundo de bolsas de estudo para filhos de funcionários de serviços gerais, financiado parcialmente pelos fundos recuperados do esquema de fraude, para que a filha de uma faxineira possa sonhar em ser CEO um dia, explicou Marina quando apresentou o programa ao conselho, sem ter que sacrificar sua dignidade no caminho. No julgamento, Marina testemunhou por 3 dias.
Enfrentou interrogatórios brutais de advogados de defesa caros que tentaram desacreditar suas provas, sua motivação, seu caráter. Mas dessa vez, a verdade tinha o respaldo de sistemas, de documentação irrefutável de múltiplas testemunhas. Roberto Maldonado foi condenado a 14 anos em prisão federal. Luiz Fonseca recebeu 12 anos. Beatriz Cortez, 10 anos. Os outros 4 receberam penas menores em troca de sua cooperação. No dia da sentença, Marina não sentiu triunfo. Apenas um tranquilo senso de fechamento. Justiça, descobriu, não era doce vingança. Era simplesmente o reordenamento do mundo em direção ao que é certo. 6 meses depois do nascimento de Sofia, Rafael convidou Marina para jantar. Não um jantar de trabalho, um encontro de verdade. Reservou um restaurante pequeno, íntimo, com vista para a cidade que ambos haviam passado a ver de forma diferente. Tem uma coisa que quero te perguntar, disse Rafael enquanto tomavam café depois do jantar. E você pode dizer não. Não vai mudar nada entre nós, prometo. Pergunta, disse Marina, o coração acelerando. Tenho pensado no futuro, no que quero da vida, e percebi que o que quero é acordar todo dia sabendo que estou construindo algo real com alguém real. Não só impérios empresariais, mas uma família, uma vida. Pegou a mão dela. Sei que é rápido, sei que você tem a Sofia para considerar. Mas, Marina, tô apaixonado por você, pela sua força, sua integridade, sua coragem, pelo jeito que você ama sua filha, por como transformou a pior experiência da sua vida em algo que mudou todo um sistema corporativo para melhor. Marina sentiu lágrimas, felizes dessa vez, enchendo seus olhos. Não tô pedindo em casamento, continuou Rafael rapidamente. Ainda não, mas tô pedindo uma chance de fazer parte da sua vida de verdade, sua e da Sofia, de ter encontros de verdade, não só reuniões disfarçadas, de ver se isso que sentimos pode se tornar algo duradouro. Sim, disse Marina sem hesitar. Sim para tudo isso, porque eu também te amo, Rafael. Te amo por ver valor em mim quando eu estava no meu ponto mais baixo. Te amo por lutar ao meu lado quando poderia ter escolhido o seguro e o fácil. Te amo pelo jeito que segura a Sofia, pelo jeito que olha para ela como se já fosse sua. É que ela é, disse Rafael suavemente. Talvez não biologicamente, mas no meu coração, vocês duas são minhas, se me permitirem. Naquela noite, enquanto Marina amamentava Sofia antes de dormir, refletiu sobre a jornada incrível que havia sido o último ano. De faxineira humilhada a diretora respeitada, de mulher sozinha e desesperada a alguém amada e valorizada, de vítima a vencedora. Sabe de uma coisa, pequena Sofia? Sussurrou para a filha adormecida. A vida vai te bater, vai te derrubar, vai ter gente que vai te subestimar, que vai te julgar, que vai tentar te definir pelas suas piores circunstâncias, mas não deixa, levanta, luta e encontra as pessoas que veem seu verdadeiro valor, não só seu título ou posição. Essas são as pessoas que importam. Sofia bocejou, completamente alheia à sabedoria da mãe, preocupada apenas com o calor do abraço e o leite. 2 anos depois, no segundo aniversário de Sofia, Rafael pediu Marina em casamento, no mesmo parque onde ela costumava sentar durante suas pausas de faxineira, quando o futuro parecia impossivelmente escuro. Casaram-se 6 meses depois, numa cerimônia pequena com amigos próximos e colegas. Na recepção, Marina fez um brinde. Pelos finais que, na verdade, são começos, pelas quedas que nos ensinam a nos levantar mais fortes, pelas pessoas que nos veem quando somos invisíveis, e pela justiça, que às vezes chega tarde, mas nunca deixa de valer a pena esperar. Enquanto as taças tilintavam e a celebração continuava, Marina olhou para Sofia, agora uma criancinha curiosa e brilhante, dançando com Rafael. Olhou ao redor para os que enchiam sua vida, colegas que se tornaram amigos, antigas companheiras faxineiras que havia convidado como convidadas de honra, Patrícia e Cláudia, que foram tão cruciais em sua vitória. Sua vida não se parecia em nada com o que havia imaginado. Era melhor, porque Marina Silva havia aprendido a lição mais importante, que o verdadeiro sucesso não se mede em títulos ou salários,
mas em dignidade mantida, integridade preservada e amor encontrado nos lugares mais inesperados. E enquanto segurava a filha, com o marido ao lado e um futuro brilhante pela frente, Marina soube que cada humilhação, cada lágrima, cada momento de desespero havia valido a pena. Porque no final, não havia apenas limpado seu nome, havia limpado sua vida de tudo que não servia, deixando apenas o que realmente importava: amor, família, propósito e a firme convicção de que a bondade e a verdade eventualmente